Agora a reportagem exclusiva no Balanço Geral. Campo Grande e várias cidades do interior estão em alerta por conta do Aedes aegypti. O Exército, o poder público, toda a população e a ciência estão focadas no extermínio do mosquito. No caso da dengue, já são 3 famílias que em 2015 choram a morte dos seus entes por conta de um mosquitinho devastador. Balança! É uma velha doença conhecida da população que colocou em 2015 a saúde pública de Mato Grosso do Sul em estado de emergência. Mais de 10 mil pessoas se queixando de dores na cabeça, nos olhos, nas articulações, febre alta e vômitos. 4 mil delas receberam a notícia que estavam com dengue. 3 pessoas morreram em decorrência da doença. Ela era uma mulher sorridente, ela ajudava todo mundo, cuidava de criança, que parecia uma creche cheia de criança. Se as pessoas precisassem, ela dava. Ela nunca medicou nada, era uma mulher sorridente, ela era da igreja. Muita gente não deve nem saber quem são essas pessoas e o que faziam. A dona Rosemira, de 46 anos, partiu no finalzinho de novembro. Mãe, eu te amo muito, mas minha mãe, ela estava com muita dor e ela não pode me responder. A mulher prestativa que abria mão da vida dela para cuidar dos filhos e da neta não vai mais dar boa noite para as crianças. Você tem certeza que a mãe vai estar lá do céu vendo vocês, tá? E a mãe não vai poder cuidar dos seus filhos. Mas as mães sabem, vocês vão saber que a mãe ama vocês. E um dia a gente vai se encontrar. A Amélia era sorridente, prestativa, carinhosa. Tinha voltado do Japão no Natal do ano passado. Ela adorava a companhia dos filhos, dos netos e do bisneto, o Pedrinho. A Amélia fez questão de tirar essa foto com o marido, seu Pedro, antes de morrer, em maio, com dengue hemorrágica. Já a dona Antônia, de 54 anos, morava no aerorrancho. Uma mulher cheia de energia. Seu Enoque vivia há 35 anos com ela, ainda sente um vazio enorme no peito. É complicado. Para eles, a ficha ainda não caiu que uma mulher forte, sonhadora, tenha sido vencida por um mosquito. Tá difícil, né? Cada dia mais difícil, porque vai batendo a saudade, ser com as crianças também sentindo muita falta, né? A dor que a gente sente muita. Mas afinal, que mosquito é esse tão poderoso que está infectando milhares de pessoas em Campo Grande em tão pouco tempo? O Aedes tem uma cor castanho escura. Sua característica mais conhecida são as patas rajadas. O tórax tem o desenho de uma lira. A fêmea do mosquito vive até 40 dias e coloca em média 1.200 ovos, geralmente onde alguém esqueceu água parada. Ela copula bem rapidamente após o nascimento dela. Ela vai procurar um hospedeiro para se alimentar de sangue, se alimenta de sangue, ela utiliza esse sangue para maturar os seus ovos e coloca os seus ovos. Então ela faz isso mais ou menos na vida dela umas 4 vezes, que é o período que ela vive dentro dos 30 a 40 dias. Em Campo Grande, o bairro Jardim Noroeste está no topo das notificações quando o assunto são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E é muito simples entender o porquê disso acontecer. É muito comum encontrar cenários assim, ideais para que as larvas do mosquito se desenvolvam. Além disso, ele gosta muito de calor, de água e de gente para picar. E aqui no bairro, essas 4 coisas tem de sobra. Do alto dá para perceber a quantidade de lotes abandonados e de áreas preocupantes como o aterro sanitário e também locais que servem como depósito de entulhos. Os focos de procriação do mosquito são os mais variados possíveis, desde uma tampinha de garrafa a uma caixa d'água que não esteja devidamente vedada, ou então muros que nós colocamos cacos de vidro que podem acumular água e também se tornar um local de reprodução desse mosquito. Ou seja, todo e qualquer objeto que possa acumular água poderá se transformar num foco de procriação do mosquito Aedes aegypti. Daí porque é tão difícil controlar a sua reprodução. Você pode ver aqui que
posterior às casas tem resíduos aqui de obra, plástico, garrafa, tem tudo. E aqui tem muitos lotes assim que estão baldios, assim, ninguém toma atitude de nada, de notificar os lotes, ver quem que é os donos, para a gente fazer essa limpeza aí, ó. O procedimento usado no tratamento do câncer em seres humanos ganha um novo direcionamento na pesquisa científica, feita por esse doutor em física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os experimentos que envolvem a luz podem mudar em breve os rumos de várias cidades do país. A luz, como todo mundo sabe, ela é uma quantidade de energia. A luz é energia. Então, eu tenho algumas moléculas que são capazes de absorver um pouco dessa energia da luz, e quando essas moléculas que são capazes de absorver a energia da luz estão inseridas, estão dentro do Aedes, ela gera um processo oxidativo, porque essa molécula transfere energia para outras moléculas dentro do Aedes, que gera espécies reativas de oxigênio e induz a morte celular. Então eu uso a luz da luz, tá certo? Pode ser uma luz artificial, LED, laser ou mesmo a luz solar, que vai transferir energia para o fotossensibilizador que está dentro do Aedes, induzindo a morte celular. É dentro de um laboratório do Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que os testes vêm sendo feitos. Larvas do mosquito da dengue são mergulhadas em uma solução que recebe o nome de fotossensibilizador, um pozinho dissolvido na água. Na sequência, as larvas são expostas a diferentes fontes de luz. Você tem essas moléculas chamadas de fotossensibilizadores sendo comercializadas, né, em farmácias, por exemplo. Hoje já existe o tratamento do câncer que usa a fotodinâmica. Então você compra, é uma molécula que você compra, você ingere essa molécula, no caso do tratamento do câncer, ela acumula no tecido tumoral. Quando você vem com a luz, é que você gera todo o processo físico e induz a morte celular. Os estudos estão avançados, mas longe de chegarem às mãos da população. Novas experiências devem ser feitas com larvas do mosquito que não foram criadas dentro do laboratório, até para testar um novo método. A técnica vem sendo considerada alternativa no combate do vetor, que se mostra mais resistente. No Brasil, uma doença que há décadas vem sendo combatida. O mosquito transmissor da dengue se mostra uma verdadeira ameaça, um vetor cercado de mistérios. Em 2010, foi a dengue quem matou o filho de seu Brito. Naquela semana que ele estava com nós, abraçando, brincando, passou no mesmo dia, tomou café comigo e eu pegar meu filho morto às 4 horas, não teve como, foi um choque, um abalo muito grande. Leonardo Santana Brito, na época com 23 anos, fez parte de uma estatística que assustou o Brasil. E eu não tenho mais o abraço dele. Todos os dias me abraçava de manhã. E agora não tenho mais. Campo Grande estava no topo das capitais que enfrentavam um surto de epidemia de dengue. Foram mais de 41 mil casos notificados, quase 30 mil confirmados. 5 anos depois, médicos e pesquisadores correm contra o tempo para conter a ameaça de um novo vírus transmitido pelo mesmo vetor, o Zika vírus. Uma relação inédita que está atrás de uma doença que apavora as mulheres grávidas, a microcefalia. Nós estamos vivendo uma situação dramática, inusitada, nunca antes vivida. Talvez possamos comparar o início da epidemia de AIDS nos anos 80. O assunto é tão novo que os médicos tentam entender como o Zika provoca a anomalia, que faz com que os recém-nascidos tenham um crânio menor do que o normal. O Ministério da Saúde considerava que bebês com a circunferência da cabeça igual ou menor que 33 centímetros têm microcefalia. Agora, o Brasil vai confirmar presença de má formação nos casos em que o crânio mede 32 centímetros ou menos. Gestantes estão em alerta. É o caso de Renata, que está esperando o primeiro filho. Apesar do pré-natal correto, a expressão é de angústia. Renata sabe que mesmo que tenha feito o acompanhamento,
A microcefalia só pode ser confirmada a partir do 5º mês. Ela sabe que o mosquito está por perto. É uma classe que está suscetível, né? O mosquito pode picar a qualquer hora e você acabar adquirindo doença e prejudicando seu bebê, que é um planejamento que você faz por toda a vida, né? São sequelas que são eternas, vamos dizer. Para evitar nenhuma surpresa até o nascimento de Davi em fevereiro, a jovem segue à risca as orientações do médico para se prevenir contra a doença. Ela carrega um repelente com uma substância chamada icaridina na fórmula, ideal para combater o vetor. Hoje eu não engravidaria, aguardaria, fazia todo o planejamento, esperava esse surto, ou até mesmo a ver se a ciência descobre alguma coisa, se tem a ligação mesmo com o Zika, se é isso que está causando os casos no Brasil todo, e planejaria para uma data mais distante. Os exames coletados para saber se a pessoa contraiu a doença estão sendo enviados para fora do estado, já que são apenas 18 laboratórios no país certificados pelo Ministério da Saúde. Entre eles, o da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Nesse laboratório, amostras de sangue chegam a todo instante de grávidas que foram infectadas pelo Zika vírus e também de bebês que nasceram com microcefalia. No organismo, a Zika provoca sintomas parecidos com o de uma gripe. Febre alta, dores na cabeça, nas articulações, nos olhos. A principal diferença é o aparecimento de manchas vermelhas na pele, parecidas com sarampo. A epidemia de Zika, ou melhor dizendo, a epidemia de Zika congênita que está ocorrendo no Brasil no momento, pode representar o mais grave problema de saúde pública dos últimos 100 anos registrados no Brasil. A criança com microcefalia tem um crescimento do cérebro comprometido e pode apresentar dificuldades para andar, falar, além de ter problemas de aprendizado. Se o assunto é considerado novo e os médicos buscam por respostas, Dona Simone aprendeu sobre microcefalia 20 anos atrás. Ela é mãe da Patrícia, de 20 anos, e da Adriana, de 14. As duas jovens nasceram com a microcefalia. No caso delas, os médicos alegaram uma malformação relacionada à genética. Porque quando você recebe o diagnóstico da microcefalia, você recebe uma sentença de morte. E não é assim, não é. A pessoa com microcefalia, a pessoa com qualquer tipo de deficiência, se for bem estimulada, pode ter uma vida praticamente normal. Pode estar ativo na sociedade, pode estar ativo no mercado de trabalho. É só a gente ter um outro olhar para a pessoa com deficiência. Patrícia vai para o 9º ano do ensino fundamental em uma escola pública. Tem dificuldades para ler. A Adriana adora conversar. Elas têm uma dificuldade no cognitivo, né? É um atraso no cognitivo, ela tem dificuldade de aprendizado. Elas não conseguiram se alfabetizar ainda. Patrícia agora está com 20 anos, ela estuda numa escola regular, de ensino comum regular. E agora que ela está começando a juntar algumas sílabas, formar pequenas palavras. Sobre o medo da microcefalia, a mãe é categórica. Ficou lá no passado. A falta de informação e de como lidar com a anomalia foram superadas com a convivência e, claro, muito carinho. A Patrícia, ela é delicada. A Adriana é uma pimenta. São o sol e a lua. O meu sol e a minha lua. Aí, meus amores. Diante de tantas dúvidas, o melhor caminho é a prevenção. A médio prazo, uma boa forma para combater as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti é com investimentos em pesquisas. O desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus, por exemplo, vem sendo considerado prioridade entre os especialistas. Mas antes disso acontecer, é necessário que a gente entenda o comportamento do vírus dentro do organismo dos seres humanos. E essas duas jovens, de 17 anos, conseguiram um feito inédito em Mato Grosso do Sul. Elas conseguiram comprovar que as folhas da pitanga são bem eficazes contra os ovos e as larvas do mosquito Aedes aegypti. As gêmeas Daniela e Isabelle tiveram como inspiração o perfume da mãe, que tinha uma fragrância de pitanga. As estudantes criaram então um óleo à base de folha de pitangueira. Nós observamos que na nossa família de 4 pessoas, 3 pegaram a dengue, menos uma, que foi a minha mãe,
que ela tinha trocado recentemente o perfume e esse perfume era a base da pitanga. Foi aí que a gente pensou que possivelmente a pitanga teria alguma ação para o Aedes aegypti. É um repelente para a gente colocar nos focos do mosquito. Por exemplo, a gente acha um pneu com água. Ele tem 85% de repelência, esse óleo essencial, e pode matar na fase de ovo e na fase de larva. Porque é importante que a gente combata o mosquito nas fases iniciais. Porque a gente não espera que ele chegue até a fase de mosquito que já pode picar o ser humano. As duas devem ceder o projeto de pesquisa para a professora que coordenava os estudos no Laboratório de Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os experimentos que envolvem o óleo de pitanga já estão bem avançados. De acordo com as nossas pesquisas, nós ficamos... Até hoje a gente ainda procura para ver se tem alguma coisa da pitanga para combater o Aedes aegypti. E na literatura nós não encontramos nada que usasse a pitanga para o Aedes aegypti. A gente quer chegar num produto pronto, que dê para disponibilizar nas farmácias, distribuir nos postos de saúde, para que as pessoas tenham acesso. Porque nada vale se a gente não conseguir fazer com que essa doença, pelo menos, diminua os casos dela.